Olá, amantes da náutica, eu sou Davi Laquese, estou aqui com o nosso host Felipe Martins e hoje nós vamos ter um papo aqui cheio de Magalhães, viu, Felipe? Uma dupla, né? 2 Magalhães, um circunnavigação, o outro que está fazendo uma travessia de Magalhães. Hoje eu estou aqui com 2 joias raras da náutica, André Alves de Mello e Hélio Magalhães. Sejam muito bem-vindos ao Vela Show Podcast. Eu que agradeço. Obrigado. Quantas milhas tem nessa mesa aqui? Ai, acho que vocês estão preparados para o podcast mais longo dessa temporada, né? Porque aqui história os 2 sabem contar. Livros, nós temos aqui, né, como André, parafraseando André Alves de Mello, a gente tem aqui o guia mais importante da náutica brasileira. Os guias, né? Os guias, inclusive na Bahia, todo mundo tem um livro de Elinho. E nós temos aqui um homem que está lançando um filme e que tem aí uma das histórias mais incríveis da náutica. Então, meninos, a gente está super feliz aqui agora. Eu ganhei um de presente do Hélio autografado, mandou pra mim lá. Que bom. E temos o André, que foi o primeiro brasileiro da volta ao mundo sem escala, né? Imagina isso. 20 anos, 22 anos atrás já, né? Passou rápido, né? Passou rápido. Um documentário no Globoplay. Documentário. Deu tempo de fazer filhos, os filhos já cresceram, já fizeram 18 anos. Estou na faculdade. Estou aqui ainda. Mas a viagem continua na sua cabeça, até hoje. Ah, sim. Agora com o lançamento do Chile, né? Enfim, vamos conversar sobre as coisas. Reviveu, né? Não, tá Eu imagino. Tá interessante demais, sabe por quê? Eu, quando cheguei da viagem, eu guardei essas imagens, as fitas numa gaveta em casa. E esqueci lá. Na pandemia não tinha muito o que fazer, eu peguei, né, puxei um cara, cineasta 10, Guilherme de Luca, e falei, pô, topa fazer o filme? Top. Na verdade eu queria fazer um documentário, e ele falou, André, essas fitas aqui dá um filme, filho, então vamos nessa. E aí fizemos, colocamos aí, tá no Globoplay, beleza? Mas agora nós começamos a colocar as fitas no YouTube, com as filmagens na íntegra. Então eu tô vendo as imagens que eu não vi até hoje. Ficou dentro da gaveta lá e eu não vi. Então, uma viagem que ele fez, né, e outras pessoas fizeram, marca a vida da pessoa. Eu entrevistei a Ellen MacArthur uma vez, na Bahia, quando ela chegou com o trimarã, o Fonciá, e ela foi no Mantra. E nós ficamos lá papeando e eu fiz uma pergunta para ela qual era no momento daquela regata o que tinha mais marcado ela, né? E ela pensou um pouco, falou assim, olha, teve uma noite no Cabo Finisterre que os ventos sopraram mais de 50 nós e naqueles trimarãs que voam, né? E eu perguntei pro meu dupla, ele estava em último, e eu perguntei pro meu dupla, vamos deixar as velas? A gente pode morrer ou ganhar. E o cara falou, vamos. É um bordo suicida que a gente dá. Exatamente. E assim, imaginando eles com aquelas velas todas, ela falou que elas não conseguiam olhar pra frente por conta dos borrifos e tudo. Sim. E aí eu perguntei a ela, mas e aí, o que ficou? Ela pensou um pouco, falou, I love that. Aí sozinho, né? Sozinha, cara. É muito difícil, às vezes, uma situação, a gente com a tripulação a bordo, às vezes precisa risar uma vela e é complicado. Sozinho, eu acho que antecipar isso, eu acho que é a melhor solução, né, velho? Quanto antes você risar... Eu sou adepto. Exatamente. Comigo eu ficava de olho no barômetro, né? Então eu lá no horizonte, eu começava a ver aquelas nuvens pretas chegando e de olho no barômetro começava a baixar, eu já ia lá, já risava. E deixa chegar, amarra tudo. Mas eu repeti a pergunta pra você, eu tô entrevistando. É uma honra. Eu repeti a pergunta pra você. Dessa viagem que você fez, e eu achei que ela tá na sua cabeça inteirinha, qual é o momento que vem primeiro na tua cabeça? Pô, teve um momento nessa viagem que foi, na verdade, a pior tempestade que eu passei já foi depois do Cabo Horn. Até conversando dias atrás com a Amir Klink, ele também falou que passou por uma tempestade ali, porque eu não sei se os ventos passam por cima dos Andes ali e depois chega ali perto das Malvinas ali, pegar uma tempestade de 70 nós ali. E aí eu tava só com a trinqueta, né? Meu barco é um cutter. E só que os garrunchos estavam soltando do stay. Do nada, o carro, você sabe como é que é um garruncho. Do nada, 70 nós. Só. Simplesmente saía do stay. E eu olhando, soltou outro. Aí começa, se eu fosse lá pra baixar a vela ia estourar, ia rasgar. Então eu falei, deixa quieto, vamos assim. Num determinado momento eu tive que regular alguma coisa e eu olhei pra popa assim, tinha uma onda piramidal
que tinha se formado e um golfinho saiu da ponta da hélice. Nossa Senhora. Eu olhei de relance, vi um golfinho já. Foi um segundo, bem, mas. Nem Coisa foi mais até linda do pesado. mundo, nunca mais esqueci essa imagem. Foi até pensado, foi o golfinho. Foi. Um belo momento. Essa onda, ela Nossa, estourou, imaginei ela assim. bateu, estourou lá em cima, saiu uma espuma e um golfinho. Assim. O que tinha de equipamento eletrônico nessa época? Eu filmei, né? Então originou o filme, né? Mas Eu digo pro barco, assim, o que o barco tinha de eletrônico? Uma sonda? eu tinha GPS de mão, né? Garmin e tal, e Tal. tudo em carta náutica de Te papel. dava latitude e longitude, você marcava na carta. Ele ficou sem bateria? Fiquei sem motor no final. No motor, sem Então, bateria. história pra quem? Meninos, eu tenho uma pergunta aqui, porque a gente está num formato desse podcast, falando, às vezes todo mundo já conhece a história de vocês, mas às vezes buscando coisas que talvez vocês ainda não tenham contado, ou pelo menos aqui não no nosso podcast. Tá. E aí eu fico pensando que assim, eu comecei a velejar, eu tenho um pouco menos de 6 anos, então eu sou super novinha nisso, eu tava na Baía de Guanabara, fazia 30 nós de vento, eu tava no dingue e o dingue virava. Nossa. E quando ele virava e capotava, eu ficava dentro daquela bolha, respirando, segurando a bolinha, para o meu companheiro virar o barco, e aquilo ali me fez ter um mosquitinho da vela, porque eu adorei aquele negócio, aquela montanha-russa. Mas no caso de vocês, como é que o mosquitinho da vela picou vocês? Vocês se lembram? Eu tinha 5 anos. Olha, E eu lembro, como se fosse hoje, de tudo que eu senti. Meu pai me pegou no mar, por baixo do braço, imagina uma criança de 5 anos, e me jogou em cima de um Lightning. Hoje eu sei que era um Lightning, mas na época eu vi um barco. E ele subiu e fomos dar uma navegada, com um amigo dele que tinha um barco. E eu sentado no meio do Lightning lá, vendo aquela vela, aquelas coisas todas. E quando ele voltou, me tirou do barco, né? E o barco foi indo embora e eu não tirei mais os olhos. Ele chegou e falou, você gostou? Eu quero um desse. E sabe a Calói? Você já trouxe minha Calói? Papai, não vai esquecer a minha Calói. Era eu, todos os dias, com meu pai por um barco. Barco? Pai, você já comprou o meu barco? Desde 5 anos. Aos 8 anos ele aguentou 3 anos. Ele não aguentava mais, viu que eu não ia desistir e me deu meu primeiro barco. O optimista? Uma jangada. Ô, Jangada. imaginei que fosse uma canoa Uma jangada de pesca. na Paraíba, né? Toda destruída. Toda cheia de cupim, as madeiras caindo. Ficava na frente da nossa casa lá, na Praia do Poço, lá Paraíba. Eu falei, mas ela tá toda velha, pai. Ele falou, esse cara aqui vai te ajudar a fazer o barco. E aí tinha um carpinteiro e eu fiquei minhas férias de colégio consertando o meu barco. Chamava Águia de Ouro. Devia ser gigante na época pra você, né? E ficou legal porque a gente pegou a vela velha e fez uma cabana para não ficar no sol. E aí a cabana virou o ponto de encontro dos pescadores da praia. Eram 40, 50 pescadores que todos os finais de tarde iam para lá para contar história. Então eu fiquei consertando e me vendo nas histórias deles, né? E aprendendo muito, né? De tanto ouvir história, virou um belo historiador, né, Eli? Eu conto muita mentira e muita verdade. E André, como é que Acho foi? que eu tinha me contado essa história, talvez um bate-papo nosso aí. Mas comigo também foi, não foi 5, mas foi 11, 11, 12 anos, numa represa. Eu sou do interior do estado de São Paulo e meu pai ficou sócio de um yacht clube que tem uma represa lá. Na época a represa era limpinha. Hoje em dia, infelizmente, com a poluição, não tem mais yacht clube, está tudo abandonado. Mas a gente ia nos finais de semana pro yacht clube. Então ele comprou primeiro uma lanchinha, depois ele comprou em veleria, um Starfish. E aí me ensinou a velejar no Starfish. E assim, quando eu aprendi, o que eu fazia? Eu pegava, fazia um sanduichinho, pegava um suco, alguma coisa, eu ia lá pro outro lado da represa, no meio dos aguapé, eu colocava o veleirinho no meio dos aguapé, ia lá fazer um piquenique e tal, e fazia cruzeiro. Já era o meu primeiro cruzeiro. A travessia da represa. E foi aí que pegou o negócio. Desde essa época eu sonhava ir pro mar. Eu só fui pro mar com 30 anos. E provavelmente, assim como eu, você aprendeu o vento pela orelha. Exato. Ah, não tinha nada. Era a orelha. E eu pegava, eu lembro que no verão entrava aqueles pirajá, né? Hoje, se entra um pirajá, as mães falam pro filho ir pro abrigo, né? Eu pegava o veleiro, olha que loucura. Minha mãe e meu pai não falavam nada, eu pegava uma luva grossa que tinha lá para conseguir segurar a escota e saía velejando. Quando passava o pirajá,
E foi aí que começou a velejar muito forte, né? De repente caiu um raio no veleiro, hein? Eu já não estava aqui há muito tempo. Não, quando transportava barco, eu usava a previsão para ver o vento. Eu não usava a previsão para ver a calmaria. Ah, sim. Hoje a gente navega nas calmarias. Os ventos, todo mundo está no porto. Transportar no barco precisava de vento. E como é que foi sair de um barquinho desse e hoje você está com uma Amel? O Amel 64. Como é que é essa diferença ali? O Amel é mais fácil de velejar. É bem mais fácil de velejar. Para quem não sabe, né, o Amel é um dos melhores barcos. É difícil falar melhor barco, né, mas é um excelente barco. Eu diria que ele não é o barco mais luxuoso, mais bem acabado e nem o melhor barco do mundo em aspectos físicos, né? Mas ele, sem dúvida, é o melhor barco para velejar. Você aprende numa Amel a velejar em qualquer situação, ele muito mais rápido do que em qualquer outro barco. E você está se preparando também para uma travessia, né? Mas isso é segredo. Depois a gente vai contar sobre isso. E a gente também tem um representante da Lagoon aqui também, né? Pois é, Como é que o Marcos Soares, da Cênia, já desde 2010, participando de Ponto Show, fazendo alguns deliveries também, então a gente também costuma fugir um pouco, né? O boné da Lagoon aqui. Você vende só Lagoon ou vende todos os Benetton? Eu já trabalhei com o Chico também, na Benetton, quando eles eram parceiros também, mas agora estou só com os catamarãs. E também o André broker de algumas embarcações. Barco usado também, trabalha com a venda de barco usado e a escola de vela, né? Sim. Você e dá muito tamanho. E por falar de consultoria, eu tenho a honra de ter Hélio Magalhães como meu mentor. E tem projetos aí que eu também... Eu não sei se a gente pode dar um spoiler aqui, Elinho. Será que a gente pode falar um pouquinho da sua ida para a Itália? Pode. Acabei de chegar. Cheguei só para vim para cá só para isso. Aí, ó. Conta pra gente um pouquinho como é que tá. Você sabe que eu cheguei? Já lá com esse Amel 64 na Itália. Essa vez nós fizemos de Loano até Elba, a ilha de Elba, toda a costa italiana. Foi uma viagem de apronte do barco, né? Foi a primeira vez que a gente saiu nesse barco que tá lá. Então a gente não sabia como é que ele ia funcionar. Colocamos ele, fizemos a previsão para pegar as pancadas mais fortes. Sim. Para testar o barco em situações mais desagradáveis, né? E o barco respondeu super bem. Ficamos super contentes com o barco. E agora ir para lá para fazer pintura de fundo, essas coisas. Perfeito. Mas não vou falar quando vai começar. Tá bom. Isso não dá sorte. Ô André, quando você começou esse negócio de fazer travessia, você achou que ia fazer tantas? Não achei não. Eu, na verdade, puxa, quando eu resolvi fazer esse projeto, né, eu menti para minha mãe. Eu falei que eu queria fazer um curso de inglês. E eu fui lá para São Francisco. Tá. Eu não falei que eu queria comprar um barco. E daí larguei tudo aqui, trabalhei dentro do escritório até meus 30 anos, é aí que eu fui para lá. Desculpa, de fazer um curso de inglês. E chegando lá, sabe quando você tem um objetivo e tudo começa a conspirar a seu favor, né? Você encontra a pessoa certa, você vai... Quando eu fui andando, em 3 meses eu tinha comprado o barco e já estava morando no barco. Aí eu liguei para minha mãe, mas estou morando num veleiro, comprei um barco, vou de barco por Brasil. Ok, meu filho, não sei o que e tal. Então, desde lá, eu já tinha essa coisa de velejar no oceano, dar uma volta ao mundo. Com a literatura, a gente lia tanto, se apaixonando pelas histórias dos outros, né? E a ideia da volta ao mundo surgiu lá. Eu sempre gostei de velejar sozinho, desde aquelas velejadas da represa e tal. Então, mas enfim, a coisa foi acontecendo. A gente estava falando pro Felipe, né, Felipe? A gente faz o que gosta, que ama de verdade, né? Isso é importante. Pra cá já foi algo interessante para ter contra o vento. Naquela época tinha o Hélio 7, que tinha acabado de terminar a viagem. O Churma, talvez, que já estava no mar. Mexeu com escalas, né? O Hélio 7, acho que a mina... Bom, não tinha, né? Não tinha escola de vela quase no Brasil, tinha pouca coisa, né? Por isso que eu até fui buscar, ainda mais no conhecimento em vela em solitário, né? Aqui
Lá também não tinha, mas enfim, eu fui meio que aprendendo sozinho, né? Lendo e praticando, né? E as escolas de vela estavam muito restritas aos clubes. E mais voltado para regata também, né, Felipe? Sim. Assim, eu sou um cara que meus alunos aqui hoje, eu foco mais no cruzeiro, sabe? Não é aquele... Não, os caras tem a gente, vai pra borda, não sei o quê. Não, comigo, relaxa, vamos curtir. Né? Se às vezes estamos um vento muito forte, vamos parar. A gente tem que ter responsabilidade, né, na hora de introduzir as pessoas do esporte. Que traga a pessoa para a vela para a vida toda, né? Não adianta a gente querer exatamente. Mostrar uma vela que não seja a que ele deseja conhecer, né? Pois é. Eu acho que a nossa vocação brasileira mesmo é cruzeiro. Nossa costa, Baía de Todos os Santos, Baía da Ilha. Bahia é uma beleza. Mas só que a gente tem a maior quantidade de medalhas olímpicas do Brasil também na vela. De todos os esportes. De todos os esportes. Ninguém tem o número de campeonatos mundiais que a vela tem. Nenhum outro esporte brasileiro. Eu acho que a nossa costa favorece bastante. É que a gente, como o Amir fala, né? A gente está de costa do mar, né? Exatamente. Aliás, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Hélio também. E aquele guia até é sensacional. Como é que surgiu? Conta um pouquinho pra gente. Eu nunca te fiz essa pergunta. Cara, surgiu... Qual o trabalho que deu? Porque só que um trabalho de pesquisa, um trabalho terrível. Nossa, você tem que navegar o Brasil. Eu já me candidatei para ser tripulante do próximo. Você tem a obrigação de visitar todos os lugares. Imagina, conversar com as pessoas, comer nos restaurantes. Não, ele tá sendo humilde, porque é trabalhoso pra caramba. Eu tenho pena de levar o meu pro barco. Então o meu fica em casa. Mas o que eu digo, André, é que tanto para fazer como para usar o guia, tem uma coisa que é essencial, chama tempo. Você sabe disso. Muitas vezes você chegou a 100 milhas de um lugar e aí pensou, amanhã 24 horas eu tô lá, e leva uma semana para chegar. Puta, é verdade. Então, eu acho que a grande magia do mar é uma coisa chamada tempo. Que tem muita gente pobre, rica. Que é o pobre rico? É o cara que tem dinheiro, mas não tem tempo. Então, o tempo é que é a coisa mais importante. Eu tive tempo, disponibilizei tempo para fazer os guias. Então, eu chegava num lugar que aparentemente não tinha nada, mas eu parava o barco, descia para conversar com o cara do lugar, perguntar os pescadores. Porque nada do que está naquele guia foi inventado. Todas as informações que estão nos guias que eu fiz, a informação veio de uma pessoa moradora daquele lugar, que usa o mar como profissão. Sim. Tipo, que vento que sopra aqui que fica ruim? Mestre, quando vem daqui de cima, sabe o que é um vento de cima? Vento de cima é o norte. E o vento de baixo? Sul. É o sul. Então, a linguagem deles, e essa foi a vantagem da minha tenda lá na Praia do Poço, foi de aprender a linguagem deles. De entender a forma como eles falam do tempo, do mar, do vento, sabe, das barras. Bacana. É uma linguagem própria. A gente conversou isso com o Luciano Guerra também, que nasceu na Ilha Grande, é caiçara, e o aprendizado também que ele teve desde criança, acho que isso é muito parecido com ele. Cara, o Luciano é um cara do mar também, que tem essa linguagem do mar. Sim. Então, os guias, o que eu trouxe para nossa linguagem é a informação que essa turma tinha. Por exemplo, às vezes eu ancorava num lugar e chegava um daqueles lá e falava assim, aquele veleirinho do senhor, falava, ali tem uma pedra. O senhor jogou a âncora, ali vai tocar o ferro. É melhor o senhor parar aqui que tem uma lama melhor, mais segura do vento. Ou seja, essa é uma informação importantíssima. Nunca, cara. Já tinha GPS na época? Já tinha o Garmin 12. Não, Garmin 45. É o 12? Não, o 12 XL. Eu fiz todo o canal de entrada na Cachoeira de Tremembé com um XL. Caramba. E como? Eu pegava o botinho, fazia uma margem inteirinha. Ele gerava lá 33 mil waypoints. Aí fazia outra margem. Pô, é verdade. Aí, lançava todos esses terras. Depois eu ia nas pedras, nos lugares. Que legal. Depois eu pegava o barco da escola, que levava os estudantes todo dia de Tremembé para Maraú, falando exatamente desse lugar. Sim. Aí eu ia no barco de carona. E eu via o cara levando como ele fazia no Rio. Depois eu pedia a ele para voltar com o barco. Aí ele me dava o leme. Aí eu voltava. Aí ele falava, aqui tá errado, ali tá certo. Aí eu vinha no outro dia. Isso foi uma pesquisa. Por exemplo, o canal de Maraú para Cachoeira, eu levei uns 4 meses fazendo. 4 meses. E de volta quase todo dia. E é um lugar bacana, pertinho, né? Bom, nós temos aqui, na verdade,
3 professores, né? E eu tô aqui como aluna e eu acredito que todo mundo que tá ouvindo aqui também tá aprendendo bastante. Eu perto desses 2 aqui, né, Dá? Ah, mas você é um bom professor. Seu aluno tá ali, pode prestar, tá indo pra Floripa sozinho, você não tá comendo, não? Não. Esse aí eu confio. Esse aí tá treinado. Tá preparado. Marcelo é o nosso diretor. Você que ouviu, produtor. vá porque ele já autorizou. A prova dele foi ter vindo de Florianópolis até Angra sem piloto automático comigo. Foi a prova final dele. Mas eu queria perguntar para esses professores se vocês já começaram com essa vontade de difundir e democratizar a vela, cada um ao seu modo, mas vocês sabiam que vocês iriam, né, cair nessa de realmente ajudar tantas pessoas a irem para o mar? Pode começar, Felipe. Na verdade, quando comecei a velejar, eu entrei no barco a primeira vez e fiquei completamente apaixonado, hein? Eu acho que a gente costuma brincar que é um caminho sem volta. Quando uma pessoa entra num barco à vela e se apaixona, eu acho que não tem como voltar atrás, né? A gente avisa isso para os alunos. E eu comecei na escola de vela, eu fiz aquelas 5 aulas que tinha que fazer, eu implorei para o instrutor para eu ficar na escola. Para eu poder, era um Bruma 19, para eu poder ficar velejando também era na Lagoa Marapendi, um lugar muito seguro. E eu trabalhava para ele em troca de eu poder velejar os barquinhos dele. E cada vez mais ele passava uma tarefa mais difícil para mim, né? Vamos fazer esse trapiche aqui comigo. Aí ficava lá martelando para poder... posso usar o barquinho aqui? Vou vir com um amigo, vou dar uma volta. Então, era só pelo prazer de dar uma velejadinha, eu trabalhava com ele. E eu comprei um barco, né, o Hulk, um micro 19, para dar aula. Saí para velejar numa sexta-feira, nunca mais voltei e fiquei 4 anos morando no micro 19. O 19, Então, tá morrendo 22 também. Então, mais ou menos a mesma coisa, né? Então, nesse processo que eu morei num barco pequeno, eu mostrei muito para as pessoas que não precisava ser rico para velejar, né? Sim. E aí comecei a dar aula, eu também já tinha essa experiência no curso, comecei a fazer muito charter em Angra, né? Mas hoje, eu sou apaixonado em dar aula. O que eu mais gosto são as clínicas que a gente faz, né? Muita clínica de balão, clínica de regata e o curso básico. E a gente também tem um negócio muito legal, que é o curso Autonomia. Depois que ele faz o curso básico, ele começa a velejar sozinho e ter confiança de pegar um veleiro. Fica lá no Guarapiranga. Para mim, dar aula realmente é uma satisfação muito grande quando a gente vê o aluno já criando asas, igual a gente estava falando agora, né? Muito bacana. E o André também tem uma escolinha aqui, Ilha Bela, né, André? Então, assim, como eu me inspirei muito nos livros, eu logo quis... Eu tenho até hoje em casa os cadernos, né, as minhas viagens. Eu tenho 5 cadernos que o aspiral do caderno está tudo enferrujado. Um dia eu vou, acho que, encadernar isso para guardar. O valor... Só fiz um parênteses, você não tem interesse de deixar isso guardado. E isso se perder. Tá tudo escrito à mão ali, tem uns desenhos e tal. Mas logo que eu pude, eu transformei isso num livro. Então, que era a forma que a gente... Isso que a gente vê também, como mudou, né? Porque, cara, antigamente o livro era uma coisa que se difundia. Hoje já na internet, né? Um podcast desse, alcança muito mais gente, né? Então é incrível como mudou isso. Mas, então, eu acho que foi essa vontade de começar a fechar o círculo, né? Você faz um livro, depois começa a dar... A coisa foi meio que... Continuou acontecendo a conspiração, né? Porque veio os cursos, depois veio as vindas de barco, agora veio o filme. Então, acho que eu estou fechando um ciclo aí, né? Bacana. De mim, eu lembro que quando minha jangada ficou pronta, pintada, nome, eu costurei a vela, ficou linda. E aí o Chico, que era o meu carpinteiro, eu falei, Chico, agora você vai velejar comigo, vai me ensinar a velejar, porque ele me ensinou tudo para construir um barco. Eu falei, você vai velejar comigo. Aí ele falou, eu tenho medo. Como assim, Chico?
Não, não vou pro mar. Mas Chico, você fez tudo do barco. Fazer barco eu sei, mas eu não vou pro mar. E aí eu corri lá em casa, pai, o Chico disse que não vai me ensinar a velejar porque ele tem medo do mar. Eu tava assim, né, pulando, né. Meu pai, ele me falou, se bem que você deixa um cara que não vai pro mar comigo, com quem que eu vou aprender a velejar, pai? Esse cara aqui era um outro pescador, que ele já tinha falado com um cara, chama Ralo. E Ralo me botou na jangada e eu me lembro da primeira vez que eu entendi o que era um contravento, um través, uma porra. E eu me senti em condições de tocar o barco. A sensação que foi essa autonomia, sabe? Você falou que... Quando eu via isso nas crianças, que dava aula de... Quando vinha aqueles pequenininhos que não sabiam nada, né? Um ritmo, né? Quando eles entendiam, cara, que o barquinho era um brinquedo, que eles podiam ir contra o vento, a popa, no través, a alegria que eles... Eu me lembrava de mim, né? Que dá um... Você olha assim, você fala, o mundo é meu. Pra onde eu quiser com isso aqui. Isso é impagável, né, Felipe? Ah, é verdade. E um negócio legal também é que, embora eu velejasse numa represa, numa lagoa, para mim era como se tu tivesse a sensação de estar dando uma volta ao mundo, né? Eu acho que a vela tem muito isso. A primeira vez que você vai de Angra pro Rio... É sempre um desafio. Né? É sempre. É muito legal isso, porque mesmo começando você vai sentindo emoções diferentes a cada passo que você vai conquistando na vela. E por falar em emoções diferentes, eu acho que vocês dois têm emoções, né, que dariam vários filmes. André lançou recentemente... Só falta o Felipe para agora escrever um livro. Eu tô comendo muito arroz com feijão aqui ainda. Não, mas já tem história. Tem que botar... Você também não tem direito de morrer levando o que você sabe. Exatamente. Eu me inspiro muito no trabalho de vocês. Pô, vocês são... Obrigado. Eu tenho a honra de poder conversar. Hélio, a gente já se falou mais vezes. Hoje a gente vai ter um papo legal também. Então, isso para mim é muito importante. É uma inspiração para mim. E se tudo correr bem, eu vou chegar lá também. Com certeza. André e Hélio, vocês dois, né, tem bastante história para contar, tem vários livros já. As milhas navegadas por vocês aqui dariam com certeza, né, mais de quantas milhares de milhas, né, Felipe? Mas eu queria saber, gente, de tudo que vocês já fizeram, o que mais impactou vocês nesse universo da vela? Vocês conseguem colocar? Só um pouco. Mas impactou? Nossa, eu acho que é poder mostrar para as pessoas que existe um esporte, um veículo, pode chamar do que você quiser, uma maneira de fazer turismo ou viajar, que é espetacular. Eu digo que hoje um veleiro é o veículo mais ecológico do mundo. No século XXI, um veículo que se desloca com vento, né? Que é capaz de dar uma volta ao mundo, ou ir para onde você quiser, com energia absolutamente limpa, renovável e inesgotável, né? Quando está todo mundo procurando carro elétrico, ou solar, ou sei lá o quê, um veleiro já existe, foi o primeiro veículo que o homem usou. Então nós utilizamos, né, no nosso dia a dia, eu sinto muito orgulho de ver um barco veleiro, eu vejo aquela energia nas velas, e o barco se deslocando, aquilo é emocionante. E mostrar para o homem moderno que ele só precisa de uma coisa, de tempo, para fazer aquilo, né? Acho que isso é o que mais me impacta. Quem veleja não pode ter, né, pressa, né, vamos dizer. Então, o maior inimigo numa travessia é a pressa, né? Agenda. Você tem a data para sair. Você marcou o voo de volta... Chegar, que é a pior coisa, Você marcou o voo de volta, o universo faz assim, tá bom. Deixa comigo, meu bebezinho. Vamos ver se você vai chegar. Geralmente tem uma lógica que você sempre pega o contravento. No dia que tu vai sair é o contravento para lá e no dia que tu vai voltar é o contravento para cá. É verdade. É o vento japonês, na cara. Na cara e não para de na cara. É essa. E você? Pra mim, eu acho que foi a sensação de liberdade, sabe? Putz, cara, a hora que eu vi, principalmente na volta, bom, isso das viagens anteriores, que eu fiz várias escalas e tal, mas quando eu fui na volta ao mundo, que eu sabia que eu ia ficar muito tempo em alto mar e não ia ver terra, tal, e nem gente até, que eu comecei a pegar as primeiras tempestades e tal,
E eu consegui dominar, entre aspas, regular o barco direitinho, reduzir vela na hora certa e começar a surfar aquelas ondas gigantes, cara, eu falei, meu Deus do céu, era isso que eu queria. Dava pulo de alegria lá em cima do barco. Um frio peguei neve em alto mar, mas um frio de rachar. Mal dava para ficar lá fora, mas eu tava curtindo. Então, eu sentia essa liberdade que eu sentia, daí que eu me toquei assim, eu posso ir para onde eu quiser com esse barco. Então, se eu quiser sair de Ilhabela e ir até a África do Sul, eu vou até a Austrália, dá para ir. E o mundo não fica pequeno? Aquele mar, né, é uma linda, né, o Oceano Austral. Porra, eu lia nos livros, caralho, como é que esses caras... Então eu queria sentir como é que era velejar no Oceano Austral. E realmente, aí quando eu vi que era possível, o leque se abriu. É possível, mas é foda. Esse cara é monstro. Preciso estudar muito, não é brincadeira, né? Não. A gente está lidando com a natureza e então... E lá embaixo que tem humildade, exatamente. Sim. E deu certo, né, André? Graças a Deus. André, Hélio Magalhães, você está prestes a fazer uma travessia muito importante. Eu já li alguma coisa até. Essa travessia. Essa travessia já teve data, ficou sem data. Eu acho que do jeito que ela tá virando mitológica. É bom, ela tá virando assim Acho que a gente chegou a falar, Hélio. Ano passado aqui. Ano passado eu estava aqui na Vela Show apresentado no lugar do Murilo. Acho que a gente conversou sobre isso. Houveram mudanças de planos e é natural, né? Então, olha, quanto mais eu me aprofundo na vida de Magalhães, Fernão de Magalhães, né? Mais eu descubro semelhanças entre essa viagem e a viagem dele, de 1519. Não é só sobrenome, não. Eu concordo totalmente. Semelhanças, inclusive, com essa imprevisibilidade da saída, sabe? E com os problemas burocráticos. Só para resumir rapidamente o que são os problemas burocráticos de hoje, do século XXI, a gente tem 2 barcos hoje, prontos para sair. Um com bandeira brasileira, que não pode fazer seguro internacional, porque as seguradoras brasileiras não fazem, em respeito às seguradoras internacionais. E não pode ser feito seguro por empresas internacionais, porque elas não fazem de um barco com bandeira brasileira. Nossa. Então esse barco está travado. O segundo barco está na Itália, bandeira Gibraltar. Ele está segurado, mas ele não pode vir para o Brasil. Porque pertence a um brasileiro. Você é brasileiro e não pode dar entrada no... E a seguradora não faz seguro da costa brasileira. Ou seja, são entraves. E eu estava lendo que Magalhães passou por esse tipo de problema burocrático, né? Por muitos anos, até conseguir sair, né? Então, quando eu comecei a entender que ele passou também, eu comecei a relaxar. Falei, é natural que esses problemas surjam. Sim. E ele, com a vontade granítica, que muitos escritores relacionam ele a um homem de vontade granítica. Eu descobri que você tem que virar uma pedra mesmo no caminho que você está querendo seguir, senão você não vai conseguir fazer. Então eu estou bem tranquilo, já virei uma pedra. E então estamos nesse caminho, nessa rota, vamos fazer. Jorge Slocum teve muito problema com os índios quando eu estava passando no Estreito de Magalhães. Esse cara deve ter tido problema. Então, era isso que eu queria, a conclusão da minha pergunta. André, que conselho você daria pro Hélio que está prestes a encarar esse que os maiores desafios, né, dessa pedra que na verdade é um amor de pedra? Poxa, que querido que é o Hélio, né? Não tem como dar um conselho para ele. Você também teve problemas assim, né? Eu tive problema na Colômbia, né? Com pirataria e tal, né? Chegaram no barco? Chegaram, dormiram no barco e tal. A polícia? Não, pirataria? Olha isso. Porque o tempo estava mal lá fora. Eu fui procurar um lugar para brigar. E aí esses caras chegaram. Eu fui muito perto da costa, eles me viram, já chegaram, emparelharam ao barco e já subiram, armados. E aí eu dei uma de Miguel ali. Como café brasileiro, né? Tinha tido a Copa do Mundo nos Estados Unidos em 94. Ganhamos. E eu falei, sou brasileiro. Romário, Bebeto, não sei o que. Então já relaxou porque eu falava a língua deles. Brasileiro, então o colombiano é muito ligado no brasileiro, né? Eles gostam do Brasil.
E daí eu fingi que não via as armas, né? Falei, pô, vocês me levam para um abrigo aqui e tal, porque o tempo lá tá muito ruim e tal. E o cara foi, me levou e tal. Olha. Deixou um cara dormindo a bordo, Tomando conta. armado e tal. Ele falou, eu vou deixar esse cara aqui, porque senão a outra gangue lá do outro lado da praia vai te roubar. Aí jeitinho brasileiro. Eu tinha perguntado, vocês não tem uma bandeira da gangue de vocês pra eu botar aqui? Não, ele me perguntou, ele pediu que eu mostrasse a carta náutica, as rotas para os Estados Unidos e tal. E eu, claro, ofereci um pra ele. Ótimo. Diz que é amigo dele, né? Cara, eu acho que essa pegada é brasileira. O jeitinho brasileiro. E, Do perrengue, maior perrengue que já passou no mar. Cara, assim, desse tipo, assim, aconteceu uma história muito louca. Eu desci do Pelourinho, em Salvador, tava morando no Mantra fazendo o segundo livro. E vou andando pro centro náutico da Bahia ali, por aquela calçada que passa direto do Mercado Modelo ali. Sim. Só que era 1 da manhã. E veio um cara grandão do outro lado. E eu olhei pro cara e falei, nossa, sabe quando você dá aquele arrepio assim? Aí eu troquei a calçada, ele trocou. Ai. E aí eu fui andando em direção a ele, aí ele botou a mão embaixo da camisa pra pegar alguma coisa, sabia que era uma arma. Só que ele não esperou que quando eu tava uns 2, 3 passos dele, eu dei uma acelerada e me abracei com ele. Abraçou? Abracei. E aí ele tomou aquele choque, tirou a mão e disse, tu quer tomar uma cerveja comigo lá no meu bar? Essa é boa. Ele olhou pra mim assim e falou, eu vou. Eu passei a mão na cintura deles, vamos lá. Tô ali no barco, ali no Senab. É isso aí. Aí passei na portaria, os vigilantes do Senab, tudo nervoso, porque sabiam, conheciam ele. Ele era assaltante. E aí eu falei, tá comigo, meu irmão. Eu entrei com o cara no Mantra, ele sentou assim. Deu aquela cachaçinha de Paraty pra Não, ele. eu dei uma cerveja bem gelada pra ele que tava no gelo. Uma pra mim e uma pra você. Aí a gente tomou cerveja, chama João. E ficamos ali, cara, umas 2 horas papeando. E eu falei, João, eu tô com sono. Tu vai embora. Segura. Aí eu volta amanhã. Volta amanhã a gente conversa. Ficou meu amigo. Comprava diesel pra mim, fazia compra de comida pra mim. Falou, ninguém mexe com você aqui. Falei, beleza, João. Eu dava injeção nele de Bezetacil na bunda do negão. Era uma bunda desse tamanho assim. Aí ele tava com uma inflamação na perna, o médico passou e ele ia na farmácia, a menina da farmácia dava e doía pra caramba. E eu tinha a manha de Bezetacil, que uma enfermeira me ensinou, que era balançar muito. Tipo, 2 horas antes de aplicar, eu ia balançando aquela coisa. Peter, esse cara. Aí ele chegava no bar, e aí, vamos, entra aí. Aí ele baixava as calças e ficava em cima da mesa do manto, bundão assim, mas era muito fácil, né? Porque não tinha como errar. Tinha como errar. Aí ele falava assim, pô, isso é boa demais, que não dói. Que louco. Mas é esse repente assim, cara, que vem a gente não sabe de onde, né? Que a gente improvisa, que salva o brasileiro. E já me salvou em várias... E o Romário e Bebeto também, né? É verdade. É verdade. Pelé. Quem salva a gente? Sempre. Meninos, e a gente está se encontrando aqui no Vela Show, né? Um evento destinado a pessoas assim como vocês. Eu tenho certeza que vocês devem ser difícil chegar até a ponta do corredor, porque todo mundo vai abordando. Fosse um dinheirinho, né? Todo mundo desce. Um eurinho. Mas eu queria saber para vocês como é que tá nessa feira, como é que tá sendo, vocês, né, conseguem identificar que o Vela Show oportuniza, como é que tá sendo para vocês essa feira? Então, eu tenho falado para todo mundo que eu tô encontrando aí, é ótimo, porque aqui você só tem gente que veleja, né, ou que tá começando, ou que já veleja, tá falando a mesma língua, né, então tá excelente, porque e acaba que ontem mesmo eu conheci o Clodoaldo, da aula de vela desde 1972. Olha. Já fabricou Starfish no Brasil, vendeu mais de 400 Starfish no Brasil. Coisa que se a gente não ia conhecer se não tivesse uma feira, se fosse numa feira de motor e lancha, né? Talvez ele não soubesse que eu fosse um velejador. Aqui você sabe que tá um velejador em volta, né? É verdade, eu tenho muito orgulho. E a gente, velejador, eu acho que não existe, vamos falar de esporte, né? Mas um estilo de vida. Um povo tão acolhedor para quem está começando, né? Eu acho que isso é unânime entre os velejadores. A gente tem o prazer
de abraçar quem está começando na vela. Isso é verdade. Cara, falou tudo. Parece que aqui o combustível dessa feira é vela, é vento, né? E outras feiras a gente pode falar que são o diesel verana, é o aditivo, é um monte de coisa assim. Mas igual a gente não tem. Igual o velejador. O combustível aqui é vento. Vela, vento, né? É vento. E eu acho que isso é muito bacana. Meninos, a gente já recebeu aqui o chamado de que nosso podcast precisa encerrar, o que não é muito fácil de comunicar. O nosso tempo está escasso aqui, mas eu queria pedir para vocês darem as considerações finais, falando um pouquinho dos projetos que vocês agora estão pleiteando, se tem alguma coisa que vocês gostariam de destacar que não falaram até agora. André. Eu tô assim, focando agora no meu filme, né? Que saiu no final do ano passado. Também passei por tudo, né? Aprender a velejar, escrever um livro, é um processo, né? Então esse processo foi longo, não começou em 2023, começou antes. E daí nasceu o filho, velho. E mais um e tal. Então dá orgulho a gente ver aquelas imagens, como eu contei no início desse podcast, né? Eu mesmo estou me vendo mais jovem ainda. Não, viu? Então, estou super feliz e continuo com a escola de vela, com as embarcações. É importante falar que o filme se chama Solitário. O filme chama Sozinho no Fim do Mundo. E está disponível no Globoplay. E no off também, uma versão resumida. Tem uma versão resumida que passa na programação do off normal aí. A gente nunca sabe qual é. Mas... E o livro, como é que faz para comprar, André? E o livro Diário de Bordo, eu tenho à venda no meu site, que é o andreahm.com.br. Lá no meu site vai encontrar a escola de vela, vai encontrar a venda de barco, o livro, o filme, então tá tudo ligado. Perfeito. E você, Elinho, dá um spoiler aí pra gente. Vamos lá, comandante. Sei que a gente vai se ver muito na Bahia. Vai. São 2 projetos, né? Eles têm um ponto de interseção. Sim. Que é a passagem pela Bahia. Né? Você sabe se tenho muita honra de fazer parte desse projeto aí, viu? Um deles é antiguíssimo, né? Que são os guias, e a gente vai trazer para a versão digital e um projeto novo, né? Assim, eu acho que o digital, a grande vantagem do guia digital vai ser a atualização online. Você pode retirar lugares ou colocar lugares, aumentar, diminuir. Tempo real, né? Tempo real. O impresso, eu acho que vamos continuar fazendo, porque o impresso é aquele livro que não tem bateria no barco. E ele vai ser como são os guias atuais da gente. Tem um guia publicado em 2005 na Bahia, que até hoje está nas prateleiras dos barcos e as pessoas navegam com eles. Né? Um é o Bahia de Todos os Santos, né? E o Ilhéus Amor de São Paulo, já está esgotado, eu dou lá. Aliás, quem quiser pode entrar em contato com a Dávila e eu passo o PDF. É um PDF do livro. Não é uma coisa de alta qualidade, mas você pode usar o livro, que foi o primeiro, né? Perfeito. Que nós fizemos. E o Projeto de Magalhães, que é aquela história de não morrer sem fazer. Se um dia no leito de morte eu estiver lá e não tiver feito essa viagem, eu vou ficar muito bravo comigo, porque é uma viagem que começou 15 anos atrás, a vontade de fazer, né? E é um projeto que a gente vem trabalhando ano a ano, né? Vai chegando perto, ficou mais nervoso na saída, mas é aquele projeto que se eu não fizer antes de morrer, eu vou ficar com muita raiva de não ter feito. Alexandre Belov falou pra gente aqui há pouco, né, Lipe? Que Elinho, se você tem um sonho, vai dar certo. Só vai lá e faz. Não, e como o André falou, como o universo traz as conspirações pra você, é impressionante. A gente ouviu isso de Beto Pugliani no primeiro episódio, falando que se você coloca essa fé, é impossível de dar errado. Não tenha dúvida. Quando eu pensava em desistir, sempre aparecia uma luz ali, ó. Parece que é um chute, né? Eu chamo de chute na bunda. É isso. Quando eu dou uma fraquejada, eu levo um chute na bunda e eu saio voando, cara. É verdade. E aí, quando você tava pensando em fazer um Amel 50, vem um 64. Os chutes bons, né? São bons. Meninos, obrigado, Ana. Despede daqui. Fica muito difícil. A gente já tá aqui mais do que o tempo combinado, né? Exato. Porque a gente teve a sorte de... Então vai ter que rebolar, viu? Mas foi demais. Obrigado aí pela presença de vocês. Acrescentaram bastante no nosso podcast.
Meu amigo, olha. Sempre que você precisar de mim, É uma honra. É uma honra. Então, pessoal, se vocês querem continuar vendo a nossa série de podcasts, é só continuar aqui no canal do YouTube, mas ativa o sininho. Se inscreve no canal. E nós vamos deixar todas as informações que os meninos falaram aqui na legenda para facilitar para vocês. Se vocês identificarem que esse vídeo pode ajudar alguém aí que tá precisando de um pé na bunda, né, Hélio? Compartilhe com essa pessoa, tá? É isso aí, galera. Obrigada. Um abraço, bons ventos.